Olá, eu sou Gustavo Falabella Rocha e este é o Conexão Zap 18, podcast que tenta refletir sobre as artes da cena no contexto de isolamento social em tempos da pandemia de Covid-19. O Conexão Zap 18 é uma das atividades do projeto de mesmo nome, apoiado com recursos da Secretaria Estadual de Cultura de Minas Gerais, por meio do Fundo Estadual de Cultura, projeto número 2012-12-0201 de 2018. Para quem não nos conhece, a Zap 18, Zona de Arte da Periferia, é um espaço artístico situado no bairro Serrano, periferia de Belo Horizonte, Minas Gerais. Há 18 anos, nosso galpão abriga nossos ensaios, oficinas de teatro e também é onde recebemos artistas parceiros de Belo Horizonte e também de outras cidades. Nós somos um grupo de teatro interessado nas relações entre teatro e realidades. Neste primeiro episódio, eu, Gustavo, faço uma dobradinha com meu companheiro de profissão e de Zap 18, Lucas Costa. Bem-vindo, Lucas. Dê um salve para quem nos escuta. Olá, eu sou Lucas Costa. É bom lembrar, embora possa parecer óbvio, que o teatro, assim como outras formas artísticas, acontece na presença, no compartilhamento do mesmo tempo e espaço entre artistas e público. Portanto, nestes tempos de isolamento social, nossa atividade foi profundamente impactada. Somos completamente favoráveis ao isolamento e todas as medidas sanitárias e de segurança recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, se você pode, fique em casa, porque a sua vida e de muita gente depende disso. Fica em casa, pela sua segurança sobretudo dos mais vulneráveis e pela segurança daqueles que não têm escolha, a não ser sair e trabalhar. Neste primeiro episódio do Conexão Zap 18, vamos conversar com artistas da performance, do teatro, do circo, da música, da poesia, que buscam refletir sobre seu trabalho e sobre as perspectivas de futuro da profissão, em meio a uma crise sanitária inédita para toda uma geração. Quando poderemos novamente reunir pessoas em um espaço, sentadas lado a lado, para assistir a uma peça de teatro? Talvez demore muito, talvez demore demais. E ainda temos que conviver com a realidade de que a arte no Brasil tornou-se alvo da cruzada conservadora, praticada em várias instâncias do poder. E em tempos de pandemia e isolamento, diferentemente de outros países, os artistas não serão tratados com o cuidado merecido, porque sua atividade pode não parecer essencial para a rotina ou para o mercado. Mas é contraditório, porque parte do peso, da solidão e do fardo do isolamento social e de tempos tão difíceis anda sendo mitigado com séries, filmes, livros e lives de artistas dos mais diversos. Pode soar óbvio para algumas pessoas, mas é bom que se diga que existe custo para que tudo isso aconteça. De produção, de mão de obra dos artistas, técnicos e todos os envolvidos nestes passatempos, verdadeiros oásis da quarentena. Portanto, longe de acharmos bom o que está se passando, a pandemia e o isolamento social nos ajudam a lembrar do importantíssimo papel que a arte tem na vida das pessoas, de alimento para a alma, de substância para a nossa subjetividade, de formulação de novos mundos e realidades. Bom, depois desse longo prólogo, vamos aos convidados do primeiro episódio do nosso Conexão Zap 18. Em julho, nós da Zap 18 lançamos o Arte Salva, uma chamada pública para selecionar 10 trabalhos que estão postados na nossa página no YouTube. Aliás, se você ainda não conhece ou não se inscreveu, digite ZAP18 numeral na busca do YouTube e veja estes e outros conteúdos. A chamada Arte Salva foi lançada e recebemos mais de 50 inscrições de vários artistas mineiros, uma variedade tremenda de propostas e linguagens artísticas. Tivemos a dura missão de selecionar apenas 10 delas. Aqui
Aproveitamos essa riqueza artística para também conversar com os artistas selecionados e refletir com eles sobre o estado atual das artes da cena e também sobre suas visões de mundo. Como cada um está se preparando para o novo normal. Nossos convidados são Fabiana Brasil, Camila Marta Rosa, Epaminondas Reis, Charles Valadares e Reisner de Paula. No primeiro bloco, conversaremos sobre suas experiências de confinamento e o quanto elas têm sido ou não criativas. Já no segundo bloco, a gente prospecta sobre o futuro dos artistas da cena com nossos convidados. Vem com a gente, o Conexão Zap 18 está no ar. Tornou-se corriqueiro dizer que os artistas foram os primeiros a parar e serão os últimos a retomar os seus trabalhos. É uma frase gasta, a gente sabe, principalmente porque essa pandemia não arrefece. Triste e especialmente no Brasil, mas ela não deixa de ser verdadeira. Os artistas das artes da cena, teatro, circo, dança, performance e outros tantos tiveram sua essência ferida por esse vírus invisível que nos rouba nossas maiores riquezas, a presença e o compartilhamento do tempo e espaço com o nosso público. Isso sem dizer, é claro, os mais de 100 mil brasileiros mortos por conta dessa pandemia. Fica aqui a nossa solidariedade aos seus familiares, amigos e conhecidos. Ainda assim, com criatividade, sem esmorecer, os artistas estão se movimentando para não deixar o seu público na mão. Bem, a quarentena tem sido bastante oscilante, assim, na verdade. Tem dias melhores, dias piores. Essa é Fabiana Brasil, atriz, contadora de histórias e pesquisadora de literatura afro-brasileira. Fabiana fez parte do Arte Salva com uma série de vídeos a partir de poemas pouco conhecidos da poeta afro-brasileira Maria Teresa. Para ela, explorar novos formatos audiovisuais foram águas até então não navegadas, marcadas por, nas palavras da mesma, um certo medinho. Tem um medinho, assim, né? Eu acho que, como eu sempre trabalhei com teatro, ou a contação de história sempre aconteceu ali, né? De frente para o público, me relacionando com eles. Então, eu sempre tive um medinho, assim. Fiz poucos trabalhos de audiovisual, acho que umas duas propagandas, alguns testes, mas um medinho, assim, da câmera, que eu comecei a perder agora, né? eh, Pensar em gravar só a minha voz, então me acostumar a me ouvir, que é uma coisa muito diferente, assim, para mim, eu tenho um estranhamento muito grande de ouvir minha voz. Então agora que eu estou começando a acostumar, começando a perceber essas outras formas de manifestar a arte. Hoje em dia eu tô postando trabalho, tô postando as minhas poesias, tô postando os meus vídeos das minhas músicas do projeto Vai Água Rosa, tô postando Garotas Boazinhas Não Falam Palavrão junto com a Zap 18. Essa é a Camila Marta Rosa, atriz, que participa do projeto Arte Salva com Garotas Boazinhas Não Falam Palavrão, um projeto de poesia e música feministas que traz um forte lugar de fala. Para se ter uma ideia, a minha primeira live foi na pandemia e foi uma live de música da minha banda, do meu duo musical, Boy Água Rosa, e depois a gente chegou a fazer mais algumas lives, mas aí a gente resolveu focar na criação de música e fazer vídeos para poder postar essas músicas como um clipe experimental, porque o projeto é bem experimental. Porque a gente faz em casa, o projeto sou eu junto com o Samuel Boy. Então a gente faz em casa com o recurso que nós temos, assim, e nós não temos recursos para fazer uma gravação de estúdio, por exemplo, ou uma imagem muito boa para um clipe. Certamente existem consequências negativas, trabalhos calcados na presença que estão impossibilitados de encontrar seu público. Mas para Camila e para tantos outros, o período de isolamento é também oportunidade de aprofundar alguns projetos artísticos que estavam parados ou apenas imaginados. Eu tenho um projeto de poesias também de um livro autoral meu que chama Gertrudes,
que também tomou forma por causa, eu acho que do tempo, né, que nós temos disponível para criar mais. Então eu tenho criado mais. Mas não é demais lembrar, o coronavírus já matou mais de 100 mil brasileiros e a crise sanitária também escancara para problemas estruturais sociais, como a precariedade das habitações dos mais pobres e também a precarização do trabalho, o que leva muitas pessoas, a maioria na informalidade, a ter de sair e batalhar pelo pão de cada dia. Eu tenho vivido essa quarentena de forma muito diversa, assim. Eu acho que talvez hoje eu esteja mais aterrado, posso dizer assim, mas eu acho que nos primeiros 2 meses eu vivi mais angústias. Tive dificuldade de dormir, isso refletiu nos meus sonhos, fiquei mais confuso. Quem falou agora foi Charles Valadares, ator e professor que participa do Arte Salva com a oficina virtual Teatralidades Possíveis, na qual ele e seu parceiro de trabalho, Reisner de Paula, buscam ferramentas criativas para crianças e jovens em quarentena, em suas casas, na frente do computador. Hoje eu consigo me sentir melhor e, mesmo diante de tudo, né, tenho conseguido criar, né, eu e o Reis, temos conseguido pensar em planos e projetos de futuro. E eu acho que isso também vem de um processo de elaboração dessa experiência de confinamento. E também vem de privilégios, né, que a gente tem, assim. Privilégios que para a gente pode parecer mínimo, mas é imenso, né? Por exemplo, eu tenho conseguido viver melhor e mais, de forma mais intensa, o convívio da minha casa, assim. Eu tenho habitado a minha casa de forma mais intensa. E isso diz de um privilégio de ter casa, né? E então isso é uma dimensão que eu acho interessante, mas ao mesmo tempo eu não consigo enxergar tanta positividade diante de tanta coisa ruim que tem acontecido, né? A gente chegou no final de julho, início de agosto, com mais de 90 mil mortes no Brasil. Então é difícil, de fato, a gente ficar lançando flores, né, nessa questão. É isso mesmo, Charles. O momento é deveras assustador, delicado e trágico. Então, se você que nos ouve consegue trabalhar remotamente no famoso home office, se você tem espaço em casa para se isolar seguramente, sim, você é um privilegiado, assim como nós. Mas voltando às teatralidades possíveis. A premissa da dupla Charles e Reisner é de que a criança não seja apenas receptora, passiva, público apenas do conteúdo online, mas que ela também interaja e produza sua subjetividade por aquilo que é chamado de tecnovívio. Na verdade, a gente era até de uma linha contrária às tecnologias, podemos dizer assim, né? A gente sempre se pautou, desde que a gente conheceu a Marina Marcondes Machado, que é uma estudiosa do teatro e da sua relação com a infância. A gente se pautou muito numa noção desenvolvida por ela, chamada brinquedo sucata, onde ela propõe o uso criativo de materiais que geralmente seriam descartados, e como que esses materiais são carregados de teatralidade. E esse era uma prática, era um material que era constante nos nossos trabalhos de oficina com crianças e para crianças. Então, na verdade, a gente se viu aí numa sinuca de bico também. A gente, esse era o nosso dizer político também, né? Pensar uma infância mais próxima desse brincar, digamos, de pés descalços, de pés no chão, com a terra, o que não é possível nesse momento, né? Que a gente está vivendo esse processo de higienização intensa, a criança pudesse também fazer um uso criativo desse espaço virtual, dessa tela, dessa dimensão, em convívio, né, em tecnovívio com outras pessoas, com outras crianças. A gente está aprendendo, até porque a internet é uma coisa instável, inconstante, às vezes cai. Mas também é um dizer nosso político estar nesse espaço, ocupando ele com crianças e para crianças dessa forma, né? Tem até um relato de uma mãe falando que a criança ela ficou muito feliz de poder estar ocupando esse espaço na frente de um computador de forma brincante,
assim como os pais, ela via os pais sempre brincando, sempre trabalhando, né, no home office, e ela se sentiu assim muito importante, foi diferente para ela. Então, eu acho que isso nos deixa também felizes nesse sentido, né, de incluir a criança nesse processo de outra forma, que não é a mais comum, né? A mais comum é colocar a criança na frente de uma tela para ela assistir um filme, um vídeo, algo, ou então jogaram algo. E aí a gente está propondo o jogo em relação com outras crianças, né? Nessa experiência que é um convívio virtual. O ator Epaminondas Reis também consegue ficar isolado na pandemia e faz reflexões sobre o momento que vivemos. Segundo ele, o isolamento, a tecnologia e o absurdo dos tempos vividos foram matéria-prima para compor a sua cena O Sonho de um Homem Ridículo, que, adivinha, também está disponível em nossa página no YouTube. Então, eu tive muita dificuldade, confesso, tive muita dificuldade. E às vezes eu tive vontade de abandonar, assim, né? O trabalho. Falei, não dou conta de fazer isso, não dou conta de ficar aqui falando para um celular, né? Mas aos poucos essa inquietação foi gerando uma certa motivação, né? Quer dizer, falar ali esse texto de Dostoiévski para uma câmera, para um vazio, para ninguém me escutando e tentando mesmo assim ter que falar isso, né? Viver isso perante uma câmera de celular, foi algo que me motivou, que me incentivou, que me tirou do lugar também, né? Foi algo que funcionou comigo como um alvo ativo, assim, né? Realmente me tirava do lugar. E acho que tem muito a ver com a obra que eu estava fazendo, né? Que é essa loucura de Dostoiévski mesmo, né? De falar, apesar de talvez ninguém esteja escutando, né, o que eu tenho para dizer, mas a gente tem que continuar falando, ou então a gente tem que ficar em silêncio também, porque não adianta falar, enfim, todo esse paradoxo que a obra de Dostoiévski, né, tem, eu acho que isso veio para o trabalho através desse uso da tecnologia, assim, né? Como estar vivo num lugar tão frio, assim, numa sala sozinho. Dessa maneira, pensando na contemporaneidade de Dostoiévski e sua riquíssima obra, nós encerramos esse primeiro bloco do Conexão Zap 18 e voltamos já para refletir com os nossos convidados sobre o futuro das artes da cena, o que eles estão pensando, como eles veem o teatro, a performance, o circo a médio e longo prazo. Fica com a gente, nós já voltamos. Neste segundo bloco do Conexão Zap 18, nós vamos seguir nossa conversa com alguns dos artistas selecionados pela chamada Arte Salva. Nossa pergunta para eles é sobre o futuro. O que se avizinha? Podemos ser otimistas em relação ao futuro das artes da cena e o que cada um planeja para manter-se vivo, ativo e são. Quem arrisca uma resposta primeiro é Fabiana Brasil. Sinceramente, eu não faço ideia. Algumas vezes eu tentei elaborar esses pensamentos, mas ainda me dá um pouco de angústia, de aflição, então eu estou vivendo cada dia. Gravo um vídeo aqui, faço uma live ali, vou entendendo qual o processo, qual que é a nossa demanda de arte, mas sobre o futuro eu não consigo elaborar assim um pensamento. Eu e o Charles, a gente conversa muito a respeito dessas projeções, né, em relação ao futuro, seja ele a médio ou a longo prazo. Este é o Reisner de Paula, companheiro de trabalho do Charles Valadares, que nós conhecemos no primeiro bloco. Mas uma das coisas que, pelo menos para mim, Reisner, tem colaborado para esse aterramento que o Charles menciona, para manter a ansiedade controlada e é habitar o tempo presente. É entender o que está acontecendo agora e o que nos é possível agora. Camila Marta Rosa é mais pessimista. Alguns dirão realista.
e ela vislumbra o reencontro com o público em um futuro mais distante. Acho que quando a gente tiver uma perspectiva de vacina, a gente pode começar a pensar nisso, de voltar às ruas, de voltar aos palcos. Mas eu acho que por enquanto a arte vai se dar de uma forma virtual mesmo. Essa realmente é uma pergunta que eu realmente não tenho resposta. Eu acho que por um bom tempo a coisa vai ser virtual mesmo, né? Vamos aprender a fazer teatro, né? Através dessas tecnologias, né? Ver como é que a gente faz o teatro a partir disso. Não tenho a menor ideia. Eu trabalho muito com grupos que têm espaço, né? Como é que a gente vai redimensionar esses espaços, espaços que ocorrem apresentações, né? Então, não sei se a gente vai receber poucas pessoas, vamos trabalhar mais com monólogos, vamos isolar as pessoas nesse espaço. Eu realmente não entendo como isso vai acontecer. Trabalho também muito com comunidade, né? Que a gente precisa do contato, a gente precisa dançar com as comunidades, cantar com as comunidades, estar lá, né? Essa tecnologia realmente não chega nesses lugares. Então, realmente, não sei. E também não tem muita pressa, assim. Como eu disse, eu acho que a gente tem que ir respondendo isso com o tempo, né? As coisas vão se apresentando para a gente. Acho que o teatro é essa resistência mesmo, né? As coisas vão aparecendo. Eu só sei que, que é uma profissão que tem muito valor, né? A gente viu agora na quarentena como as pessoas recorreram, né, à arte, né? Então, acho que essa questão da presença vai ter um valor muito grande também, né? E então acho que é uma profissão que vai ter muito respeito assim, né, pelas pessoas, porque o teatro, por exemplo, é a arte do encontro, né? E a gente vai precisar encontrar. Então, eu vejo uma coisa interessante também, né, para o futuro assim, mas não tenho respostas para essas perguntas. Aproveitando e abusando da criatividade dos artistas envolvidos com Arte Salva, perguntamos se eles teriam ideias mirabolantes para manter o isolamento social responsável e ainda assim contar com a presença física do seu público. Uai, eu acho que, por exemplo, essa nossa oficina experimento, esse nosso ato performativo já é um dos nossos planos mirabolantes, né? Porque antes era impensável a gente estabelecer esse tipo de relação com as crianças através da tela, através do computador, mediado por uma tecnologia. Eu já enxergo como uma atitude corajosa, uma atitude, eu não vou chamá-la de megalomaníaca, mas como uma atitude, uma nova forma, né, de se chegar ao público, de se encontrar com o público. Embora a gente não goste muito da ideia que a palavra reinvenção carrega, eu sinto que nós estamos ocupando os espaços possíveis e impossíveis, e com esse movimento a gente já estabelece ali com o público, inclusive com um público que não são só os nossos amigos, os nossos parentes, porque a gente conversa com pessoas fora da bolha, né? Quando a gente propõe, por exemplo, o Teatralidades para Infâncias Confinadas, é uma reinvenção ou uma ressignificação, melhor dizendo, desse convívio, de como estabelecer esse convívio, de como promover esse convívio. É isso, contei. A minha vontade hoje é gravar o restante dos poemas do livro Negrices em Flor, me permitir romper esse medo também, né, de escrever. Já tem um conto que eu escrevi, quero gravar e produzir muito trabalho escrito também, assim, para transformá-los em vídeo performance. Eu conto com uma ajuda muito importante, que é do Cacá Nunes, meu marido, que está investindo também em editar, em pesquisar, então a gente cria junto. Como somos só os dois em casa, então a gente está procurando investir nisso, por prazer, por sobrevivência também, né? Que a ideia é sempre procurar editais que caibam nossas propostas ou adequar nossas propostas aos editais que surgirem. Plano mirabolante. Eu acho tudo que eu tenho pensado mirabolante demais.
como eu não tinha essa proximidade com esse trabalho, então para mim tudo é mirabolante ainda. Mas tá divertido experimentar isso, é uma forma de me comunicar, né, e isso é importante. Eu preciso me comunicar. A criatividade para mim ela é uma coisa muito fluida, assim, mas nas músicas. Para escrever, eu preciso estar em contato comigo mesma em um ambiente de paz, que é muito difícil com 2 filhos. Já a inventividade é mais difícil, porque primeiro se escreve sobre o que se conhece. Inventar requer um pouquinho mais. Eu acho interessante quando a arte dialoga com vários públicos e consegue extrapolar nichos, mas isso é muito difícil de elaborar. Nesses dias eu tenho contactado alguns colegas artistas para a gente dar continuidade ao Garotas Boazinhas Não Falam Palavrão e transformar ele em alguma outra coisa. Talvez uma cena teatral, eu pensei em trazer alguma teatralidade junto com um colega que chama Tiago Colombini, que é ator e cantor. A gente pensou em talvez fazer algumas cenas, talvez um clipe musical. Uma amiga minha, Ana Clara Ligeiro, também é artista, atriz. Ela também desenha. Talvez ela faça um desenho de alguma das poesias. E também outros projetos falando da pandemia, como é angustiante esse momento, como é ruim estar inerte, estar sem poder fazer alguma coisa confinado, sem poder fazer alguma coisa para o país. Então, não sei como, mas com certeza vai ser através da criatividade que nós vamos encontrar novas saídas, né? Isso é inerente ao nosso trabalho, né? Até pelas dificuldades que a gente passa, né? Falta de apoio do poder público, falta de tudo, né? A gente aprendeu a ser criativo e é essa criatividade que vai nos levar a algum lugar, né? Então, volto a falar, vamos na caminhada, vamos na presença que a gente vai encontrar. Não tenho nenhuma ideia mirabolante assim, né? E nem procuro ter, né? E às vezes eu acho isso um pouco, a gente fica correndo atrás também, né? De uma solução, fica sempre correndo atrás das coisas. E eu nunca trabalhei nesse sentido, né? Eu acho que eu sempre trabalhei mais do que pela originalidade, eu trabalho pela singularidade, né? Mais que o ator ser criativo, ele tem que ser singular, né? E é isso que é o diferencial, né, da nossa profissão, isso que é o diferencial de cada ator, né? Uma ideia mirabolante que eu gostaria de dar aqui é que a gente parasse para conversar sobre a importância do nosso ofício e pudesse cobrar, né, junto ao poder público, a sua responsabilidade com essa profissão, com os artistas, né? Talvez essa seja a minha ideia mirabolante. Vamos caminhar no virtual, mas vamos parar também, né, respirar e conversar sobre a importância que a gente tem na nossa sociedade. Acho que é isso. É quase consenso que a quarentena gerou a possibilidade de explorar linguagens e formatos artísticos. Não dá para dizer, no entanto, que é um período auspicioso, mas ela, a quarentena e o isolamento, reforçam a máxima da criatividade dos artistas e também de sua resiliência em tempos de crise. Entre os selecionados para a chamada Arte Salva, é quase unânime que os formatos digitais e audiovisuais são novos desafios. Todos com quem conversamos em escala diferente tinham pouca ou nenhuma relação com essas interfaces virtuais. Portanto, sim, o isolamento trouxe uma mudança de paradigma. Todos lidaram com o desafio, mesmo admitindo não estarem muito felizes com a mudança. Quem mói no áspero não fantaseia, como diria o grande escritor mineiro Guimarães Rosa. A gente precisa sim de elaboração estética, sinestésica, sensitiva para a vida ser menos trivial e comezinha. Seguimos, portanto, em nosso devir sem respostas definitivas, diletantes fincados no presente, porém ávidos pelo futuro, pela travessia, por nossa terceira margem do rio. Agora eu me despeço do meu companheiro de Zap 18, Lucas Costa. Valeu, Lucas. Até o próximo Conexão Zap 18. Valeu, Gustavo. Obrigado, pessoal. Esse foi só o primeiro episódio do Conexão Zap 18, podcast
podcast que faz parte do projeto Conexão Zap 18, que conta com os recursos do Fundo Estadual de Cultura, protocolo número 2018/12/0201, da Secretaria Estadual de Cultura de Minas Gerais. Lembrando que o podcast Conexão Zap 18 terá novos episódios, portanto, siga as nossas redes, fique atento ao seu tocador de podcasts favorito e até o próximo programa! Este foi apenas o primeiro episódio de uma série de 3 do podcast Conexão Zap 18, que está disponível sempre às quartas-feiras. A trilha sonora deste episódio foi composta por Guzmão. Salve Guzmão! Como parte do espetáculo Homem Vazio na Selva da Cidade de 2017, produzido pela Zap 18 e que segue em nosso repertório. Eu, Gustavo Falabella Rocha, apresento esse primeiro episódio ao lado de Lucas Costa, como vocês sabem, e também sou responsável pelo roteiro, pela edição e pela produção do primeiro Conexão Zap 18. Eu me despeço por aqui, mas antes de ir, vamos ouvir o nosso querido Epaminondas Reis, refletindo sobre o amanhã de uma maneira otimista. Eu espero sinceramente que ele esteja certo e que o futuro não demore. Um abraço e até a próxima. Então, essa pandemia, apesar de ter sido e estar sendo uma coisa cruel, mundo afora, ela também vem para nos ensinar isso, né? O essencial, né? O que a gente realmente necessita nessa vida. Então, eu tenho exercitado muita presença, né? Tenho conhecido o meu apartamento que eu não conhecia, tenho conversado mais com minhas plantas que eu não conversava, tenho conversado mais com minha companheira, enfim, tenho ficado mais comigo, e isso é muito difícil, né? A gente não consegue ficar com a gente não tolera a gente mesmo, né? Então tem sido um exercício muito interessante de presença, de pensar assim no essencial, né? No menos é mais, né? E isso é uma coisa que eu já vinha buscando, né? No meu trabalho de ator, no teatro, né? A essencialidade, por isso que eu sempre acreditei no ator, né? No ator como cerne mesmo de toda a encenação, né? Ele dá conta das coisas, né? E é um mundo, né? E é um mundo, assim, né? Uma personagem, uma figura, seja lá o que for, que nome que queiram dar, ele reflete todas as angústias do mundo, enfim. Eu acho que ele é essencial, o trabalho do ator. Então, essa essencialidade que eu tenho vivido na quarentena, com certeza eu vou levar isso ainda mais forte, né? Para o meu trabalho de ator, meu trabalho de direção, para o teatro em si.